Começando mais um Clube das Ruas aqui no Videocac, toca aqui Marina. Hoje muito especial recebendo o Álvaro Pranche, coordenador geral do futebol feminino do Grêmio. Álvaro, prazer estar falando contigo. Seja bem-vindo ao Videocac. Obrigado, Keck, pelo convite. Sempre bom falar mais do futebol feminino do nosso Grêmio. Também, quando posso, sempre acompanho tuas lives e vamos ver se eu consigo responder as perguntas que a torcida demanda e o que vocês querem saber também. Boa! Inclusive, falando sobre isso, o torcedor tem muita curiosidade sobre o futebol feminino. A cada ano que passa, o torcedor gremista está mais interessado e daqui a pouco cobrando até mais, né, do futebol feminino do Grêmio. Então, as perguntas que a gente selecionou aqui hoje, a pauta que a gente fez, é muito em função dessas dúvidas que os torcedores acabaram mandando para a gente nas redes sociais. Claro que faz parte das nossas dúvidas também, então, só para a gente ter mais ou menos uma ideia. Acho que quanto mais a gente falar, mais claro fica o processo interno do Grêmio e melhor explicado fica algumas coisas que acontecem, que às vezes há um questionamento nas redes sociais, mas muitas dessas atitudes têm um propósito, têm um porquê. E outras são contingências do mercado, realmente. Show de bola. Eu vou te começar pedindo uma avaliação da temporada de 2020. Foi uma temporada atípica, né, com pandemia no meio. Mas qual é a tua avaliação? Te agradou o futebol feminino do Grêmio em 2020? Eu acho que foi uma temporada boa. Acho que a gente tinha alguns objetivos a serem cumpridos. Cumprimos, mas é uma temporada, apesar de boa, onde fica aquele gosto que a gente quer e pode mais. A gente está num esporte, é competição, por mais que a gente represente também bandeiras na sociedade, o que é fundamental, o futebol feminino carregá-las, mas a gente está no Grêmio, é um clube vencedor. Então, a gente tem que pensar que atingimos alguns objetivos e que organizando um pouquinho melhor, tendo um pouquinho mais de estrutura, um pouquinho mais de apoio de todas as formas, aí eu cito, desde financeiro até logístico, até de apoio nas redes sociais, enfim, do dia a dia, a gente tem obrigação de querer e conseguir mais. Acho que a gente tem que entender o tamanho do clube e a gente não pode se satisfazer com aquilo que foi feito em 2020, que foi bom, mas a nossa cabeça já está para frente, já está 2021 e a gente quer competição e quer se pôr à prova de novo e vencer. Perfeito, Álvaro. E tem muita gente que tem curiosidade para saber quais são as diferenças do departamento de futebol feminino para o masculino, né? Então, se tu puder explicar um pouquinho das atividades que tu executa, o que exatamente tu faz no departamento de futebol feminino do Grêmio? Na verdade, os departamentos têm a diferença do tamanho. O futebol masculino gera muito mais recursos, tem muito mais pressão, tem muito mais cuidados por conta disso, e a modalidade feminina está crescendo no Brasil todo e no Grêmio não é diferente. Então, a gente, claro que praticamente os mesmos departamentos internos a gente tem tal qual o masculino, só que tem menos pessoas trabalhando. A quantidade de fisioterapeutas no CT do Escarvalho não é a mesma do CT de Gravataí, e assim por diante. Mas acho que isso faz parte de um processo que a modalidade está experimentando em todos os clubes, né? O dia a dia é bastante corrido, porque agora a gente está com a Sub-18 lá também, né, no CT de Gravataí. Então, desde a entrada, que significa refeição, café da manhã, como é que foi, como é que não foi, qual menina não está se alimentando bem, qual vai precisar de suplementação, quem que tem que fazer um preventivo mais reforçado que outra, treinamentos, toda a parte burocrática, né, desde a compra de passagem para atletas que vêm de longe, quando vem com o cachorro, o que acontece, a gente cuida, né? Então, uma série de atividades que a gente faz no dia a dia para que as coisas funcionem e o atleta se preocupe basicamente em jogar futebol, porque assim como a modalidade está crescendo, e voltando à primeira pergunta, no feminino também as atletas vão começar a ser mais demandadas e cobradas pela torcida, né? Vai chegar um momento que não tem muito espaço para a gente dar explicação, a gente vai ter que dar resultado. E acho que todo mundo que está ali tem que ter esse intuito, né, de levar o Grêmio a um patamar maior do que está até então, e para isso as funções do dia, e com essa história da pandemia bem colocada, aí, por exemplo, não tem mais água em copinho, né, para fornecer para os clubes, aí garrafa, às vezes não tem, daí tem que arranjar um jeito, tudo acaba tomando um tempo.
para o atleta ficar tranquilo e só se preocupar em jogar. Álvaro, para ter resultado, né, tem que ter investimento também. A gente sabe que o ano de 2021 vai ser melhor nessa questão, né? A gente vai investir mais no futebol feminino, é isso? Eu acho que com as contratações que a gente fez, já começamos lá atrás, né? Desde a chegada da Natane, a Vitória Caíssa também assinou conosco lá no passado, em 2020. A gente já vem se preparando para um 2021 com orçamento um pouco maior, continuando a melhorar a estrutura, mas o orçamento e todo o apoio que o Grêmio está dando e crescimento anual deste apoio financeiro e também apoio das pessoas, de um modo geral, do clube, ele tem que resultar em coisas melhores, coisas mais ambiciosas para nós, né? Acho que a gente está vendo o nível de contratação que a gente começou a fazer, que a gente está buscando em grandes clubes, grandes jogadoras, né? Tem um atleta do Corinthians, 2 do Palmeiras, da Coreia, o caso da Natane, pensando num estilo de jogo que a gente tem que melhorar, tem que adaptar, tem que saber jogar mais com a bola no pé, mais ofensivamente. Então, tudo isso foi pensado e planejado para a gente, esse ano, conseguir mostrar o investimento em campo, né? Não adianta aumentar o investimento e a gente contratar peças que não funcionem ou desperdiçar o dinheiro. Acho que é esse o que a gente buscou fazer e até então acho que tem tido bastante êxito. Mas dá para a gente falar em números exatos, assim, do quanto vai ser investido em 2021? Exatos, eu não vou te falar que mais a folha salarial de todos os salários ali do grupo de atletas, ela vai ter um incremento de quase 50%, assim, um incremento importante que nos possibilitou já fazer algumas contratações importantes, que possivelmente venham mais algumas aí pela frente. Agora falando um pouco mais da questão dos patrocinadores, a gente tem bons patrocinadores, que é a Pompeia, a Avero, que, né, são do futebol feminino do Grêmio, mas eu queria saber como que funciona essa relação com as empresas, se o Grêmio vai em busca daquelas empresas que lhe agradam, ou se as empresas que buscam o futebol feminino para fazer os investimentos. Olha, todos os patrocínios, eles são centralizados no marketing do Grêmio. A gente lá não participa de uma busca por patrocinadores, ou se chega alguém perguntando sobre patrocínio, a gente direciona ao marketing do Grêmio. Então, eu teria pouca capacidade de responder assertivamente essa questão, poderia estar enrolando. Na verdade, entendo que o Grêmio enxerga o futebol feminino com uma maneira cada vez mais como oportunidade e não de custo, né? E sim de uma bandeira que ele pode levantar, fazendo agregar desde valores de patrocínio, quanto valores em classificação por campeonato, que o Campeonato Brasileiro dá valores, mas também em termos de sócias, em termos de produtos para femininos. Acho que tem uma série de componentes aí que o marketing pode ser afetado, e não somente o patrocinador, né? Acho que o patrocínio é uma das vertentes que o futebol feminino pode atrair uma empresa específica para apoiar o clube. Mas tem outras gamas, várias e diversas, como, por exemplo, inclusive live de influenciadoras e outras situações que geram a repercussão dentro do clube. Tudo que é feito em nome do Grêmio gera algo positivo para a instituição. Então, o futebol feminino tem que ser entendido nesse contexto maior, nesse contexto mais amplo. E podem contar sempre com a gente, viu? Sempre, podem contar sempre. A nossa função aqui, além de torcer para o Grêmio, é ajudar a popularizar essas gurias que a gente torce demais. Assim. A gente tem um carinho muito grande. Álvaro, tu citaste aí a categoria sub-18, como é que tá sendo o aproveitamento? Ela foi criada há pouco tempo, né? Como é que tá sendo o aproveitamento dela no plantel principal? Se daqui a pouco a gente tem também ideia de criar outras categorias para as guriazinhas mais novas aí que sonham em ser jogadoras de futebol. Na verdade, que a escola já faz esse trabalho, né? Tem categorias mais jovens lá na escola, no Cristal. A criação do Sub-18 é fundamental para o elenco profissional, porque a gente, tal qual o masculino, tem que formar atletas. A gente não quer ir a mercado sempre contratar. Às vezes a gente escuta quem é o grande nome que o Grêmio vai trazer. O Grêmio não é muito de trazer grandes nomes nem no masculino, né? A gente forma os grandes nomes, né? E o Sub-18 vem para isso, para a gente já pegar as atletas mais jovens, dar uma cara de Grêmio, dizer o que o Grêmio buscar uma certa identidade, para quando chegar no plantel profissional, ela já saber
como que funciona a instituição, como que funciona a torcida, como que funciona a cobrança, o que ela tem que entregar em campo. Algumas atletas do Sub-18 vão nos ajudar durante o ano todo no profissional. Claro, muito vai passar também pelo Campeonato Brasileiro Sub-18, que começa semana que vem, né? Acho que esse vai ser o teste de fogo, uma coisa é treinamento, outra coisa é o dia a dia, e outra coisa bem diferente é o que entrega no campeonato. Então, a partir desse momento, depois do campeonato, todo mundo vai sentar, vai discutir, ver quem é que pode nos ajudar durante o ano nesse caminho. Só em cima disso, no masculino a gente está acostumado a ver, né, nas categorias de base, uma forma de modelo de jogo do masculino, né? A gente vê, a gente perdeu o PP, a gente já tem outro pronto para entrar. A gente perdeu o Arthur, a gente já tem outro pronto para entrar. No feminino se pensa assim também em relação a modelo de jogo? No médio prazo, que para ser bem sincero, agora a gente ainda busca valores individuais. A gente entende o nosso modelo de jogo, mas digamos que é um modelo de jogo em construção, até pela mudança de investimento, por exemplo, né? A gente tinha um tipo de time em 2020 e vai ter outro tipo de time em 2021. Então, isso gera naturalmente uma mudança de postura dentro de campo. Quando a gente tiver uma postura mais solidificada na equipe principal, a gente pode replicar um pouco isso daí e fazer, entre aspas, uma linha de produção, né? Tal qual no masculino, né? E buscando a peça exata que a gente precisa. Mas acho que para isso a modalidade precisa de mais tempo. E surgiu uma dúvida também, vendo tu falar, o Sub-18, ele tá, então, lá junto em Gravataí, mais próximo ao profissional, diferente do Sub-16, Sub-12, que fica no CT Cristal? Perfeito. Sub-18, inclusive, essas atletas estão alojadas em Gravataí. A ideia é que o Sub-18 seja integrado ao profissional. Inclusive, vários treinamentos são feitos em conjunto. E, assim, todo ano a torcida fica aflita, né? A gente que já acompanha mais uns anos sabe que quando dá aquela virada de temporada já fica quem vai sair, quem vai ficar, quem é que vai renovar, quem é que vem. Mas a gente sabe que os contratos no futebol feminino normalmente são apenas de uma temporada, não se tem, como no masculino, essa questão de manter a atleta com um contrato muito grande. Mas a gente vê que já estão vindo reforços para substituir essas carências das saídas do Grêmio, né? E a gente teve boas renovações, mas eu queria saber como que esse grupo para 2021 está sendo moldado, né? Como que vocês estão lidando e para o Grêmio, aonde que é a principal carência hoje no elenco? Bom, vamos por partes. Eu entendo que as questões das renovações elas são complexas de serem analisadas, né? Tem atletas que são identificadas, por exemplo, tem atletas que têm um gosto particular de determinado influenciador, influenciadora, tem atletas que fazem coisas fora do campo que são super importantes e que refletem dentro de campo, e tem a questão dos contratos e prazos de contratos e como que o mercado do futebol feminino opera, né? Então, depois do Campeonato Brasileiro ali, a gente começou a fazer reuniões para definições de quem que a gente queria renovar, quem que a gente poderia renovar, quem que a gente ainda teria que pensar se fosse renovar e quem a gente não queria renovar. Então, basicamente, se a gente pegar o time que mais jogou em 2020, poucas peças saíram, né? A gente tem alguma discussão ali de aproveitamento de algumas atletas de menor idade, mas que são questões que foram avaliadas no dia a dia também. Acho que a gente está conseguindo repor cada peça que saiu com uma qualidade igual ou melhor, que acho que é o intuito para a gente ir evoluindo nesse processo de competição. Acho que é isso, né? A competição, primeiro interna nossa, né? Que em cada posição a gente tem alguém melhor e com isso a gente vai para o mercado e enfrentar as outras equipes e ver se elas também melhoraram nesse ponto. Então, acho que os processos e metodologia que estão sendo feitas no Grêmio do futebol feminino não estão perfeitos ainda, mas acho que evoluíram bastante de um ano para o outro. Acho que a gente consegue ver ali que o desespero da torcida se deu por poucos dias, digamos assim, e algumas atletas já estavam negociadas e tudo, a gente demorou a soltar para a mídia por questões burocráticas e questões de medo, realmente, de perder alguma atleta, porque é um mercado também se move muito rápido, né? Como o masculino, esse também. Tem atleta que está acertada de boca e, não assinei ainda, então quero ver uma contraproposta. Acontece de tudo.
Acho que a gente ainda tem que evoluir, refinar um pouquinho melhor isso. Tudo se junta, né? É uma sinergia que tem de haver ali, né? Como assim, modelo de jogo. Quando eu tiver o meu modelo de jogo perfeitamente definido, dentro do que o clube espera, é mais fácil de eu já conseguir pensar em contratar um atleta de 16 anos para trazer para o sub-18 e daqui a 5 anos ela ser craque no time profissional. Então, acho que é algo que está se criando dentro do Grêmio, algo que está surgindo, e que a gente entende que houve uma melhora de um ano para o outro, e que a gente, no final do ano, tem que estar não satisfeito com essa melhora, zerar a conta e melhorar muito mais. Acho que o esporte te faz levar a isso, né? Que nem um atleta. Chegou na seleção brasileira, não vai parar aí. Volta para o clube, joga muito mais, que eu tenho que ser convocado de novo. E assim é a vida dentro do clube, do Grêmio, do esporte, quem quer trabalhar no esporte profissional. Com certeza. É engraçado que a gente sempre recebe mensagem, né, Marina? O que está acontecendo com o futebol feminino do Grêmio? Está matando uma debandada. Quer que, pelo amor de Deus, fala com eles lá? Todo ano é a mesma coisa. Impressionante. É que a torcida acaba ficando com a vontade de ver o anúncio, mesmo sabendo que as negociações estão acontecendo, né? E que nem eu posso apontar agora a questão hoje, né? Foi apresentado hoje, no dia que a gente está gravando essa entrevista, foi apresentada uma zagueira, mas a torcida estava desesperada, porque oficialmente a gente só teria uma zagueira no plantel, e aí ficou todo mundo, meu Deus, quem vai jogar? Mas a gente sabe que as negociações estão acontecendo, né? E isso é natural da torcida. E é muito bom tu esclarecer esses pontos, porque a gente tem realmente o público que acompanha o futebol feminino e vai poder ouvir diretamente de ti como que está acontecendo esse processo, né? A ideia, na verdade, é cada ano ir buscando melhorias nele, né? A gente já identificou que tem um certo período do ano que a gente tem que tomar algumas decisões, mesmo que sejam ruins, e para dar o outro passo. Para entender que é difícil tu se não renovar com alguma atleta que foi símbolo de uma conquista, por exemplo, dói bastante, porque ela representa algo vitorioso dentro do clube que falta hoje. A gente tem que ganhar, a gente tem que ter ganhos mais sucessivos e consecutivos para formar outra geração de atletas que são identificadas com o título, para não doer tanto as atletas que a gente não renovou e, enfim, que tem que trazer outra, que entenda a cultura, etc. Mas a gente tem que tomar essa decisão, talvez um pouco antes, para virar a página e buscar outras atletas de um nível, neste momento, superior. Às vezes a gente também, mas a gente se desfez de determinado atleta, mas talvez não fosse o momento dele. A gente nunca quer dizer que o atleta é ruim ou bom, né? Daí a gente entra na discussão de rede social, né? Fulano pressa, ciclano, botou a cara, então já sei que o Grêmio não vai fazer gol. Masculino acontece, o feminino vai chegar nesse ponto também. Só que tem outros aspectos que às vezes a gente está pensando que é melhor para a equipe daqui a 6 meses, 1 ano, e tem que ter uma certa adaptação, e, enfim, acontecem diversas coisas no dia a dia. E aquela pessoa não quer dizer que seja boa ou ruim, é um momento. O momento dela, o Grêmio já passou, e a gente tem vários exemplos no masculino, né, que saíram daqui, têm sucesso em outro lugar, e estavam mal em outro lugar e fazem sucesso aqui, né? Faz parte da vida, da profissão, da adaptação, de uma série de questões. Em relação às contratações, a gente, pelo menos pela minha percepção, eu vejo que o Grêmio está tentando buscar jogadoras experientes com rodagem já há bastante tempo no futebol feminino, que já foram campeãs em outros clubes. Mas aquela questão clássica, a gente pode esperar daqui a pouco uma jogadora a nível de seleção brasileira hoje? Olha, a gente tem que esperar isso, né? A gente está no Grêmio. Eu acho que o Grêmio tem que ter ambição. Eu não gosto muito do conformismo e da mesmice. A gente vai atrás, a gente vai tentar. Vai dar certo? Não sei. Às vezes a gente pensa uma jogadora de seleção, vamos para o futebol feminino, então, é bom contratar a fulana que está na seleção não sei quanto tempo e vai repercutir bem. Talvez, não sei, mas ela talvez no time que ela está jogando no Brasil não esteja jogando tão bem assim. Vale a pena a gente investir numa que foi cortada na última hora da lista da seleção e está com raiva e quer mostrar o serviço? Talvez. Então, tem diversas maneiras que a gente tem que sempre, primeiro, ambicionar quem está na seleção, porque se está na seleção são os melhores. O Grêmio não pode não ter ninguém da seleção.
né? Agora, contratar diretamente da seleção, acho que pode também, mas tem que ter que ser uma oportunidade, teria que ser uma situação que a gente visse que o atleta viesse para o Grêmio com muita vontade também, que não seria só porque o Grêmio está pagando um pouco a mais do que outra equipe, que comprasse o projeto, né? Vocês sabem, o Yura já comentou várias vezes, a gente quer chegar entre os 4, a gente quer chegar na Libertadores, a gente ambiciona coisas cada vez maiores e o atleta tem que chegar a entender que não vai chegar aqui e ter uma vida fácil não, que vai ter cobrança como qualquer esporte profissional. E nas questões da estrutura do clube lá em Gravataí, né, no Vieirão, a gente sabe que algumas melhorias já foram feitas, como no gramado, reforma de refeitório, enfim. O Grêmio tem alguma visão de mais melhorias? E se tu puder falar um pouquinho sobre isso, como que funciona essa visão do Grêmio com o estádio do Vieirão? Bom, o estádio do Vieirão é um estádio que foi locado a longo prazo para ser a casa do futebol feminino. Pouquíssimas equipes têm, e das que têm, o do Vieirão acho que apresenta a melhor estrutura. Por exemplo, Palmeiras tem, que é em Vinhedos, mas não tem a mesma estrutura que o Vieirão. Só que o Vieirão tinha que passar por algumas melhorias, algumas que não são perceptíveis, né? Mas, por exemplo, lá no andar onde ficam as cabines de imprensa, eram tábuas soltas, a gente teve que concretar tudo, né? Novas caixas de água, tudo passa por detalhes mínimos assim, mas que são fundamentais para o andamento de quem tem 2 categorias profissionais dentro daquele estádio. Provavelmente, final de janeiro, fevereiro, a gente vai ficar 45 dias fora do Vieirão, treinando em Eldorado, algum outro lugar, para melhorias no campo novamente. Então, assim, é um recurso aplicado lá, que o Grêmio entende como investimento na categoria e que a gente acha fundamental para receber bem as atletas e as demais delegações também, né? A gente, inclusive, o vestiário do adversário, a gente reformou. A gente faz o que deve ser feito para tratar todo mundo com respeito, que é o que a modalidade merece, né? Acho que a gente tem que respeitar a modalidade que a gente está trabalhando, que a gente está construindo e querendo melhorar. Então, várias melhorias não aparecem. Mas o que eu posso já adiantar para vocês é que depois da reforma, da construção do CT de Eldorado, a gente vai fazer um plano diretor do Vieirão, para conseguir que essas melhorias tenham um melhor nexo entre elas, né? Hoje a gente faz melhorias pontuais, mas está fora de um grande escopo, de um plano diretor do que a gente quer fazer o estádio. Então, acho que ali por final de fevereiro, março, o pessoal de engenharia do Grêmio, diretoria, todo mundo vai se reunir, vai ver o que o Vieirão precisa e começar a fazer isso de forma mais ordenada e que apareça mais para todo mundo. Será que a gente pode visualizar, essa é uma dúvida também bastante do torcedor, será que a gente pode ter as meninas mais vezes na Arena em 2021? Eu acho que é um caminho natural, eu acho que é um caminho natural. Mas tem um outro lado também, tudo tem vários lados de analisar, né? Tecnicamente, talvez não seja o melhor para nós, né? A gente treina todos os dias em Gravataí, a gente conhece cada buraco do campo e o adversário não. Então, assim, quando a gente jogou a primeira vez contra o Corinthians na Arena, para a modalidade, eu entendi que o ganho a médio e longo prazo é fundamental. Tecnicamente, não. Tecnicamente, a gente teve um prejuízo. Porque eu sei que, de acordo com a falta de tinta da arquibancada, em tal situação, eu posso chutar gol. Eu estou habituado com o meu estádio, eu sei tudo dele. Tudo, eu treino todos os dias, eu sei o tipo de piso, se é duro, não é duro, a grama, onde é que a bola vai escorregar mais se chover, onde é que vai empoçar, onde é que não vai. Então, assim, eu acho que a gente tem que se habituar a jogar na Arena, mas entendendo que o Grêmio fez força para ter uma casa. E o Grêmio treina todos os dias nessa casa. O Grêmio está habituado com essa casa. E os grandes jogos nos grandes palcos, né? A gente tem que entender isso, mas a gente vai construir esse caminho ainda, que eu acho que é algo que já foi muito legal, né? Que os clubes fizeram junto com a CBF, de jogar nas arenas do Grêmio, do Corinthians, no Parque Antártico. Parque Antártico é porque eu sou antigo, tá? Na Arena Palmeiras, mas acho que isso é importante para o desenvolvimento da modalidade. A gente tem que ressaltar todo o trabalho feito dentro do Grêmio e fora do Grêmio para esse crescimento, né? Para a gente ver o grau de organização que chegou no Campeonato Brasileiro,
a ponto de todas as fases finais, de jogos de fases finais, serem em grandes estádios, né? Então, é muito bonito de ver, muito bonito de acompanhar esse crescimento, de daqui a 10 anos olhar para trás, não sei onde é que eu vou estar, mas vou saber, participei daquilo ali e mudei alguma coisinha ali. Isso que é o bacana de trabalhar nisso. Eu acho que essa questão dos jogos seria, na minha opinião pessoal, né, já ainda falando como opinadora, seria muito mais jogos pontuais para aproximar um pouco mais a torcida, que eu sinto que quando foi anunciado que as gurias jogariam na arena, boa parte da torcida, que muitas vezes nem acompanhava tanto o futebol feminino, parou para assistir aquele jogo porque saberia que as meninas estariam na arena. Daqui a pouco, quando voltar o público, a gente tiver a oportunidade de um jogo com o público na arena, tem essa proximidade. Mas isso que tu comentou da questão de conhecer o seu local de jogo faz total sentido também. E outra questão também é, poxa, imagina que legal quando voltar público, de repente, um Grêmio Corinthians no feminino e depois no masculino. Coisas assim que dariam para fazer, ia ser legal, sabe? A abertura dos portões antes, fazer uma festa. Sensacional. Preço diferencial para o público feminino, enfim, tu consegue jogar mais com isso daí, né? E acho que as atletas vão cada vez mais jogar mais na arena, mas acho importante a gente jogar em Gravataí também. Ali tem uma história, tem o início da modalidade, acho que é bem importante. Isso que tu falou é... Nossa, 90% das pessoas que a gente conversa hoje sobre futebol feminino sempre falam, seria legal se fosse uma preliminar, porque daí a gente ia mais cedo para a arena e não sei o quê. Mas para mim isso é uma coisa impensável, assim, em relação à estrutura. Tu acha que no futuro é possível isso acontecer? Acho que no futuro mas, por exemplo, eu não sei em termos, por exemplo, de... A gente vive uma situação muito delicada, que a gente, às vezes... tem que pensar em todos os lados sempre que a gente faz um evento como esse, né? Uma coisa é tu fazer um evento de 5 horas, que é um jogo do masculino. Outra coisa é tu fazer um evento de 8 horas, que seria um jogo do feminino junto. Esquece o Grêmio, esquece a CBF. Brigada Militar pagaria mais hora extra para ter mais brigadianos lá, né? Só por aí tu já começa a ter um problema, que a gente tem pouca força policial, etc, etc. Porque eu já vivi isso da brigada dizer assim, não tenho mais como pagar hora extra. Eu não posso fazer um show de 30 minutos antes de uma partida, porque simplesmente eu não tenho como arcar com esse custo. Então, sempre tem muitas coisas envolvidas, mas seria legal, né? Seria fantástico. E sabe que... Antes era feito bastante, né? Eu me recordo que a minha primeira vez no Estádio Olímpico, eu vi o Grêmio dando volta olímpica em cima do Inter num campeonato de base. Então, assim, as estruturas eram diferentes. A gente sabe que hoje a arena tem a capacidade para muito mais gente, teria que ter toda essa atenção para muito mais torcedores. E é uma logística que, às vezes, a gente gostaria de ver uma coisa sendo realizada, mas a gente não tem 100% de noção de tudo aquilo que envolve, né? Para fazer isso acontecer. Mas acho que dá para criar estrutura sim, é uma questão de unir todas as pontas, né? Às vezes é complicado, por exemplo, pensando alto aqui, né? Mas, por exemplo, daí a gente vai jogar lá contra o Corinthians, nós e o Corinthians no Parque Antártico, e daí na volta a gente coloca num dia que tem Grenal na arena e tá lotado. É diferente, eu aposto que o adversário não ia gostar muito, eu ia adorar, mas pode ser o contrário também, eu posso chegar lá em São Paulo e ser um Corinthians e Palmeiras e eu sofrer bastante. Mas, enfim, as estruturas têm que convergir, né? Acho que é fundamental a CBF aumentar o número de datas do Campeonato Brasileiro Feminino, que é uma coisa assim que as pessoas cobram que o Grêmio tem que fazer mais contratação, o Grêmio ok, mas a gente avalia jogadoras em cima de 15 jogos numa primeira fase de Campeonato Brasileiro. Isso é um trimestre do futebol masculino. A gente precisa de muito mais jogos no feminino, muito mais jogos. Não tem... Isso é condição principal para a evolução da modalidade. E a CBF já sinalizou que ano que vem os jogos vão ser de ida e volta, portanto, só na fase classificatória vão ter 30 jogos, mais a criação da Copas Regionais, né, que vai ser uma Copa Sul-Minas, no feminino. Então, agora, a partir de 2022, a gente já começa a ter mais meios de elevar a prática do futebol feminino. E isso envolve tudo, inclusive estruturas. Eu vou ter mais chances de ter um jogo que vai casar com o masculino e que, de repente, eu faça preliminar na arena. Hoje, poxa, seria quase ganhar na Mega Sena, para o mesmo adversário do feminino ser o mesmo do masculino e tal. É muito difícil. Então, acho que essa quantidade de jogos é melhor
para os clubes avaliarem as jogadoras, saber comportamentos, etc. Para as atletas, elas vão ter que rodar mais o elenco. Hoje eu consigo jogar o Campeonato Brasileiro usando poucas atletas, porque eu tenho poucos jogos. Rodando mais elenco, eu vou gerar mais emprego, mais atletas vão ter que ser contratadas, mais clubes vão oferecer mais vagas para o mercado, é excelente. E tem toda essa questão logística que a gente pode aproveitar melhor também. Show de bola. Só uma última dúvida, Álvaro. O ano passado a gente tinha, pelo menos que veio pra gente, né, na nossa cabeça, que a gente precisava ficar na Série A. A gente foi um pouco a mais além, a gente se classificou, né, para a fase de mata-mata. Qual é a nossa ambição em 2021, tanto para o Campeonato Brasileiro quanto para o Gauchão? Campeonato Brasileiro, a gente quer ficar entre os 4 semifinalistas, mas não obrigatoriamente ser o 4, né? A gente tem que lutar para ser campeão. Mas, assim, nosso projeto é ficar entre os 4. Entregar, no final do ano, entre os 4. Com isso, talvez aumente 1 ou 2 vagas na Libertadores, talvez a gente consiga chegar na Libertadores, acho que é algo importante, acho que o Grêmio é talhado para a Libertadores e tem que se acostumar com o peso dela no feminino, acho muito importante. E Gauchão não se discute, né? Gauchão, precisamos vencer. Tem que ganhar e fazer de tudo e muito mais do que um pouco para ganhar. Acho que é fundamental, a gente tem que voltar a se habituar a ganhar clássicos e ganhar o campeonato e entender o tamanho do Grêmio. O Grêmio não pode sair satisfeito se jogou bem um jogo, ele tem que ser satisfeito se foi campeão. Acho que é isso, mentalidade. Em algum momento aí falaram do perfil das atletas, né, de vencedoras, experientes. Acho que a gente tem um elenco interessante ali, né? A gente tem boas atletas jovens e agregou muitas atletas vitoriosas, que vão ajudar muito essas jovens, sabe? Acho que o vencer no esporte, ele é fundamental. Às vezes a gente vê a carreira de um atleta excepcional e não é um vencedor, entende? O que faltou para esse cara ser vencedor? Escolher melhor o clube que ele vai, incentivar melhor os colegas, fazer o time jogar melhor. O que falta? Né? E a gente tem que buscar esse perfil vencedor para contaminar essas jovens atletas e elas conseguirem vencer dentro do Grêmio. Acho que isso que é importante. Então, essa mescla de vitoriosas com atletas de seleção sub-20 de base, agora de sub-18, acho que vai dar um bom caldo, assim, nesse ano. Acho que a gente vai conseguir fazer coisas grandes, mas objetivamente é ficar entre os 4. Perfeito, tomara que a gente consiga. Álvaro, sensacional o papo, a gente já está com quase 40 minutos aqui, já ficou um podcast praticamente, te agradecer demais, foi muito bacana o papo aqui, um prazer te conhecer, uma boa sorte para a gente em 2021, né, que a gente consiga almejar coisas grandes para o Grêmio, daqui a pouco ir para uma Libertadores, e pode contar com a gente, sempre que precisar, sempre que quiser falar com a torcida do Grêmio, pode contar com o nosso canal aqui, que a gente está sempre à disposição. Pô, obrigado. É importantíssimo o Grêmio falar do futebol feminino, entender a representatividade dele dentro da sociedade. Eu sou chato, sempre falo disso. A gente representa uma minoria que não pode mais existir hoje em dia. A gente representa uma classe que tinha sido proibida por lei de praticar esporte profissionalmente. A gente representa metade da torcida do Grêmio, a gente representa uma série de bandeiras e que a gente tem que ter orgulho de levar isso adiante, a gente tem que ter noção do clube que a gente está e do bem que a gente faz para a sociedade. Um clube nada mais é do que um conjunto de pessoas em prol do mesmo objetivo, e a gente tem o objetivo de tornar o futebol feminino grande, e principalmente para nós, grande dentro do Grêmio, que seja importante dentro das situações todas sociais que a gente está vivendo e também dentro do campo como equipe competitiva e protagonista. Eu que agradeço o espaço.